vou começar pelo relato de um rapaz, um jovem, que se mantém com esse perispírito jovem, né? Ele me disse que ainda se mantém exatamente como desencarnou. Tem tanto aprendizado nessa palavra, né? Desencarnar. É como trocar mesmo de roupagem, né? Trocar de pele. E ele me disse que nasceu numa família muito rigorosa no que diz respeito a hábitos e costumes. E estes hábitos e costumes eram impostos como se fosse uma ordem do dono da casa, do provedor da família, que no caso dele era o avô. O pai dele não quis participar, não aceitou, rejeitou essas ordens e costumes. E diz, segundo o relatado, o pai resolveu escolher o próprio destino. E ele me disse que isso para ele foi muito forte, porque ou era para escolher um destino traçado pelo avô, e a recusa ao destino traçado pelo avô o indicava o destino que o pai dele traçou para ele mesmo. E ele não queria nenhuma coisa nem outra. Ele disse que ele não conseguia entender que poderia ter escolhido o seu próprio destino, que haveria uma terceira possibilidade. Desde pequeno foi acostumado a ouvir: se você não fizer o que eu estou dizendo, vai acabar com o seu pai. Eu não queria acabar com o meu pai, porque a imagem que eu tinha, a opinião que eu tinha sobre a vida dele era exatamente de uma pessoa acabada. Não é que se entregou a vícios, dependente de todo tipo de vício. Nenhuma responsabilidade o estimulava, nenhum amor. Estava sempre com muitas e muitas mulheres. E quem está com muitos nunca está com um, né? Mas ele achava também aquele destino traçado pelo avô uma coisa muito rigorosa, muito ríspida. E na adolescência ele começou a conhecer outras pessoas que tinham outro tipo de vida, que tinham outro tipo de família. Porém, quando ele ia na casa dos amigos dele, que não tinha aquele rigor, aquela disciplina rígida da casa dele, que as pessoas eram mais à vontade, sentavam na mesa conversando, por exemplo, ele se assustava. Ele se assustava principalmente quando ele percebia que cada um sentava na mesa que queria, na cadeira que queria. Ele não se sentia também confortável, ele não sabia atuar naquele ambiente. E à medida que ele ia crescendo, ele ia percebendo isso também, que os colegas diziam: eu quero estudar tal coisa. Ele: como você quer? Não é seu pai ou seu avô que determina? E os colegas diziam: não, quem determina sou eu. E um dia ele resolveu conversar sobre isso com o avô, levar a informação de que tinham pessoas que, embora não vivessem nesse rigor, porque ele disse que na casa dele tudo era assim, tinha que tomar banho frio às 5 horas da manhã, para já colocar o corpo pronto para o que viesse, como se viver fosse realmente uma grande batalha, assim, que água fria às 5 horas da manhã já tinha que se tomar de jejum naquele horário, o cardápio fixo dos de jejum, segunda isso, terça aquilo, para não cansar o organismo, era o que ele ouvia do avô, que o organismo ficaria cansado se não soubesse já o que iria comer. Então tinha aquela cardápio, né, para segunda, terça, quarta. E isso não podia ser alterado de forma nenhuma, o que tornava a casa muito tensa, principalmente a avó dele, que era responsável pelas compras, os funcionários que também faziam essa parte e tal. Então era tudo muito assim, tudo muito na forma do que tem que ser, né? Sem nenhuma criatividade, assim. Não se comia fora, não se aceitava convite para almoço e jantar. E ele disse: já começou a confusão aí, porque eu fui estudar na casa de um amigo, e na casa dele o amigo estava almoçando quando eu cheguei. Para mim já era tarde, eu cheguei mais de 2 horas da tarde, a Luísa ainda estava almoçando, aquilo para mim foi um susto.
e me convidaram para almoçar, e sem saber o que responder, eu sentei na mesa. Ele levou isso para o avô. Às vezes a primeira coisa que eu recebi foi castigo por ter rompido o pacto de confiança com ele. E ficou determinado que os estudos doravante, os amigos viriam em minha casa. E era muito duro, porque eu percebia que meu avô me amava, né? Ele assumiu a minha responsabilidade. Não deixou que eu sofresse também os caminhos que meu pai poderia ter me entregue. Então, para mim, tudo aquilo era muito dúbio. E era tudo aquele rigor, tudo era rigoroso. E eu fui vivendo escondido fora de casa algumas experiências. E quando fiquei maior de idade, eu fugi de casa. E ele saiu de casa, aos poucos, foi se perdendo de si mesmo. Ele viu que não tinha conteúdos internos, que ele não tinha elaborado leis para ele mesmo. A única lei que vinha é a lei do rebeldia à disciplina. Então, para mim, Lu, era fazer diferente da proposta do meu avô e fazer diferente da proposta do meu pai. Mas não tinha em mim fazer o que eu queria fazer. E eu me sentia completamente perdido. No começo dessa minha escolha, eu fui ajudado por amigos que já tinham escolhido um trabalho, que já tinham aprendido, né, a se virar. Mas, como eu não encontrava um jeito, eu fui também me tornando um peso para essas pessoas. Meus amigos diziam, não, rapaz, você tem que encontrar um trabalho. Mas eu não sabia no que é que eu iria trabalhar, não me vinha. Eu arrumava um serviço, muitas vezes eles arrumavam um serviço para mim. Com 2 dias, 3, eu era dispensado, porque, de fato, eu não estava ali. Porque tudo tinha uma coisa a fazer. E eu não me preparei para aquilo, tudo era estranho. Eu não conseguia me concentrar. Meus amigos começaram a se cansar de mim, porque não nascia em mim o que precisava nascer para eu conseguir dar conta, né, do que eu estava fazendo, da minha escolha. Eu não estava conseguindo e voltei para casa. E quando eu voltei, encontrei meu avô muito aborrecido, muito decepcionado, e a princípio não quis me aceitar em casa de jeito nenhum. Quem forçou a barra foi minha avó. Me deixou passar uns dias e me recebeu em casa. Completamente diferente, já não havia nele amor por mim. Não havia confiança. Ele dizia, se você precisa de um lar para comer, faça como seu pai. Venha, coma e beba. Mas não espere de mim mais nada, porque eu perdi também as esperanças em você. Eu não queria ir para os caminhos de meu pai. Até tentei, mas eu sabia que ali não. Mas também não veio em mim nada para eu fazer. Eu buscava, eu estava como estava quando estava com meus amigos. Não vinha, eu procurava um emprego, procurava meus amigos, eles não me davam muita atenção, porque também estavam já com sua vida direcionada, já tinham arrumado namorados, namoradas. A vida caminhou para eles e a vida parou para mim. E eu comecei a adoecer, meu corpo começou a adoecer. E algo em mim gostou de estar doente. Era como se eu tivesse encontrado a desculpa para não ter que fazer as coisas. Eu não posso fazer isso porque eu estou doente. Eu não posso... Tudo virou assim, eu não estava fazendo, não é porque eu não sabia, não é porque eu estava doente. Estar doente passou a ser a minha desculpa. Eu disse, é o ganho secundário, né, das doenças, é exatamente esse mesmo. É quando a gente usa uma doença como desculpa para não buscar mais forças, né? Esse é o meu limite, isso eu não faço, porque estou doente. Enfim, ele fez exatamente, Lu. Eu encontrei nisso que você acabou de dizer, o ganho secundário da doença, a minha forma de vida. Morri, não demorei muito tempo, meu corpo se entregou. E quando cheguei no plano, primeiro eu cheguei num grau, né?
Foi um susto para mim encarar que morri. Tentei criar diversos cenários. O que estava acontecendo comigo é porque eu deveria ter saído de casa de novo e dessa vez, como não foi com meus amigos, sem saber para onde ir, parei em lugares ruins, em lugares... Eu ficava sempre procurando sair do lugar ruim. E quanto mais eu procurava sair do lugar ruim, era o lugar ruim que eu chegava. Até que o cansaço me tomou. E minha doença piorou tanto que eu paralisei. Eu já tinha visto passar por mim uns focos de luz. Eu olhava, mas não me chamava atenção. Eu olhava e seguia o meu caminho, tentando sair daquele lugar. Como a doença em mim piorou tanto e sem poder transitar, um foco de luz desse se aproximou de mim e me perguntou se eu estava precisando de ajuda. E quando eu consegui ouvir essa pergunta, eu vi que o que estava diante de mim não era um foco de luz, era uma pessoa. Eu resolvi aceitar ajuda e é daí que começou a minha melhora. Enfim, passei por diversos estágios, até o momento que eu cheguei ao estágio de revisar a encarnação que eu escolhi, o que eu havia pretendido para mim naquele processo encarnatório que eu tive. E eu tinha pretendido exatamente isso. Alguém que me ensinasse o que era disciplina. Alguém que me ajudasse. Como é que se forja um caminho? E percebi que não era muito fácil encontrar quem quisesse vir como meu pai, ou vir como minha mãe. Não é fácil, porque se as pessoas já descobriram o prazer das descobertas, elas também não querem tirar o prazer da descoberta das outras pessoas. Como seria, né? Foi um tempo, até que eu encontrei uma pessoa como eu, que estava procurando alguém para fazer um aprendizado terreno, encarnar na Terra, para aprender a encontrar um caminho, para poder aprender a encontrar uma direção. E formamos uma dupla. Porque não era fácil, como já disse, encontrar isso, né? Toda vez que a gente começava a conversar e as pessoas nos perguntavam: você quer fazer o quê em Planeta Terra? Não sei, eu vou lá para descobrir. Você não sabe ainda? Não, você é que vai me dizer. Olha, eu acho que eu não saberei ser seu pai ou ser sua mãe nessa experiência. E nós dois, nessa busca, encontramos um. Esse meu companheiro de busca encarnaria como meu pai e eu encarnaria como filho dele. E assim descemos. Só que o meu pai, meu amigo, quando encarnou com meu pai, não deu conta, né? E foi para outra polaridade. Eu não consegui ir para outra polaridade, mas também não consegui achar o meu caminho. E aqui descobri que eu não errei nem acertei, né? Que eu estou me preparando para isso, que eu estou aprendendo. O que eu não posso é, que isso eu já entendi, não é culpar meu avô, culpar meu pai, ou culpar ninguém. O que eu preciso é aprender a me responsabilizar mais. E o erro que teve foi eu ter rejeitado a mim mesmo. No momento que eu rejeitei a mim mesmo, eu permiti que a doença penetrasse no meu corpo. E no momento que eu passei a utilizar a doença para viver, quando a gente passa a utilizar a doença para viver, já está se direcionando para os caminhos da morte em desvio, o que se chama aqui na Colônias Luminosas o suicídio inconsciente. E eu fiquei ouvindo o relato desse rapaz, fiquei pensando tudo que ele dizia, uma palavra que ele dizia estimulava o meu pensamento. O quanto que realmente, né, saber o que quer, se preparar para saber o que quer, é um aprendizado importantíssimo. Eu sempre ouço de Baltazar que tudo o que a gente faz é para aprender o que a gente ainda não sabe. O que a gente já sabe fazer vai nos estimular a aprender o que não sabe. E se ficamos só repetindo o que sabemos fazer, entramos ali no circuito repetitório, achando que já está tudo certo, né? E fechamos a porta para o futuro,
para novos aprendizados. E quando se fecha a porta para o futuro, também se fecha a porta para o crescimento e para a evolução. Eu acho que foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando meu avô me permitiu eu ficar na casa dele, sem precisar trabalhar para minha manutenção, sem precisar trabalhar para comer, sem precisar trabalhar para me vestir, a única barreira dele é que, de fato, eu não me transformasse em meu pai, porque já bastava um, como meu pai na vida dele. Em momento nenhum eu prestei atenção que meu avô, apesar da idade avançada, ainda continuava trabalhando, né? E chegava sempre alegre, assoviando, disposto pelo trabalho que fazia. Eu não parei para perceber que todas as queixas que eu tinha do meu avô, minha avó, por exemplo, não tinha. E quando a encontrei, ela me disse: eu estava exatamente como você, procurando alguém que me indicasse o caminho. Então foi bom a minha experiência como esposa dele. E eu falei para ela: eu achava que você ali estava sofrendo. Ela é sofrido fazer o que os outros mandam porque não sabe ainda o que fazer de si. Mas esse sofrimento era meu, não era dele. Eu é que não sabia o que fazer de mim. E ele estava ali colaborando. E ele me disse, e ali eu pensei, né, nessa coisa do avanço da mulher que culpa sempre o homem, que culpa sempre o sistema. E a minha avó, a pessoa que tinha sido minha avó, me disse: eu não estarei mais nesta frequência. Já não estava antes de encarnar. Não estava nessa frequência. E já não estou. Estou me preparando para uma próxima visita à Terra, porque eu já sei o que eu vou fazer. Não preciso mais de uma mão de ferro. E aí eu perguntei: você vai retornar com ele, que foi meu avô? Ela fez: não. Por quê? Porque ele descobriu um certo prazer em mandar. Quando eu fui conversar com ele sobre as minhas pretensões, ele não se sentiu interessado mais em mim enquanto sua esposa. E eu fiquei ouvindo aquele jovem falar, porque tem muita coisa aí, né, família, para a gente ver. E eu mesmo fiquei, puxa vida, né? Realmente, sempre as pessoas que estão amarradas, elas sempre culpam alguém. Algumas culpam os filhos. Minha mãe culpava os filhos. Ela dizia que precisava ficar naquele casamento, porque senão os filhos iam crescer sem pai, isso ia ser ruim pra gente. E ela não prestava, pensando na minha história de vida mesmo, ela não prestava atenção o quanto que aquele casamento fazia mal para os filhos dela. As brigas, as confusões, não é? Não estou dizendo aqui com isso que as mulheres não sofrem com os homens. Eu não estou nessa frequência. Eu realmente escolho a sintonia da responsabilidade. Minhas filhas, por exemplo, elas são independentes dos seus companheiros. Elas vivem com eles por amor. Foi o que eu consegui passar para elas. Não é? E procurasse, inclusive, não ter nenhum tipo de dependência nesse sentido, para que ficasse sempre livre de avaliar o sentimento dela pelos companheiros dela. Livre, quando você avalia só amo ou não amo, né? Ah, eu amo, ele faz isso por mim, ou faz aquilo, faz... Já dá uma misturada na coisa aí, né? Às vezes amor e zelo precisam se separar para a gente poder entender qual é a qualidade de amor que sentimos, né? Enfim, amamos um pai marido, uma mãe mulher, o que amamos, né?